Acabou. Boa tarde, hoje é dia 11 de julho de 2018 e estamos aqui hoje para falar de entretenimento, diversão. Esse setor também tem muita disrupção e muita coisa acontecendo. Né? Todo mundo gosta de ir no cinema, ir num bom jogo de futebol, ir num show de um cara internacional que vem pro Brasil, né? Sim, e antes todo mundo ia com papelzinho, com ingressinho assim. Hoje, vocês vão ainda com ingressinho? Temos coisa para conversar aqui hoje. Né? Hoje a gente fala aqui então com o Diego Barreto, que é CFO da Ingresso Rápido. Obrigado, Diego. Obrigado, prazer por ter vindo. Acho que começando um pouco, conta pra gente aí um pouquinho de como é que foi a trajetória da empresa, né? Como é que era, esse negócio de você ter papel para entrar em todos os shows é um negócio que não é tão longe assim, né? E nada mudou, né? Você tem um evento, alguém precisa comprar ingresso e precisa chegar até lá. E de repente a empresa enxerga uma maneira de modernizar essa relação secular, vamos dizer assim. Exatamente. A Ingresso Rápido ela é um player extremamente importante nessa cadeia de entretenimento ao vivo no Brasil. Há 15 anos atrás, no Brasil, não existia um conceito básico de controle de estoque. Era difícil controlar estoque. O que é controlar estoque no entretenimento? Você sabe exatamente o que você pode vender, se é a cadeira C12, 1B, 3C. Isso parece uma coisa simples, mas não é simples. Né? Eu me lembro muito bem de quando eu era moleque, de ir no cinema em São Paulo e ficar sentado no chão, exatamente, nos degraus, porque vendiam mais do que exatamente, isso era extremamente comum. Agora, você imagina, no cinema, você consegue controlar indo para a próxima sessão. Né? Te deixo triste, mas você vai para a próxima sessão. No entretenimento ao vivo não existe. Se você vai ao show do Bon Jovi, acabou esse show, você não sabe quando ele volta. Então a Ingresso Rápido ela veio àquela época e revolucionou isso. O fundador da Ingresso Rápido, ele basicamente criou o primeiro sistema de controle de estoque que foi implementado no Tom Brasil aqui à época. Isso foi uma revolução. Por quê? Porque isso permitiu às pessoas, pela primeira vez no Brasil, escolherem com muita antecedência onde elas iam sentar. Aquela época a venda era feita por telefone ainda, né? Ou a venda presencial. 15 anos se passaram e a empresa se posicionou no mercado muito forte e há 2 anos atrás a gente tomou uma decisão de fazer uma mudança radical, que foi digitalizar o modelo de negócios. Né? E aí a pergunta que muita gente faz é por que você resolveu fazer isso? Existia uma pressão dentro do Brasil? Não existia. Concorrência não estava e até hoje ainda não está fazendo esse processo da forma como a gente imagina que seja o correto. Só que quando a gente olhava para o futuro, a ausência da digitalização ela gerava uma série de efeitos negativos. O primeiro dele era com informação. Toda vez que uma pessoa vai a uma bilheteria e compra um ingresso, ela basicamente não deixa nenhum dado. Né? Eu não consigo saber qual é o seu perfil. Se é um homem, se é uma mulher, se é um pai de família, se é um jovem, se é uma criança. A gente não tem dado. Ao não ter dado, o que eu não consigo fazer na sequência? Acompanhar a sua vida de consumo. Então, o grande problema no entretenimento brasileiro é que você não conseguia lotar casas porque você não conseguia achar o público-alvo que tinha interesse naquilo. É uma frase que é muito comum na nossa indústria ainda até hoje por que você não foi àquele show? Porque eu não sabia. Você sabia que tal banda veio tocar, ou que tal artista fez tal show? Não estava sabendo. Então é muito curioso que a informação não chegue até as pessoas. E aí, há 2 anos atrás, a gente então resolveu fazer esse processo de digitalização para poder começar a basicamente conseguir levar de fato o conteúdo para as pessoas que têm interesse naquele conteúdo. Porque o entretenimento é muito diverso, né? Você vai de uma ópera até um show de rock, de um balé até um show infantil, do esporte até um museu. E virou um negócio muito maior do que a simples venda de ingresso para uma determinada sem dúvida. Poltrona. Mudou porque o consumidor no mundo, e isso está chegando no Brasil agora, deixou de ser um consumidor de produto e serviço para ser um consumidor de experiência. Acabou. Né? Você não consome mais o produto. Um exemplo muito bom, já maduro no Brasil, saindo da nossa indústria, é do iFood. Né? O delivery no passado era uma compra de produto. Você falava, eu quero a pizza daquela pizzaria, você passava a mão no telefone, ligava e fazia todo aquele processo macarrônico para você pedir um delivery. Hoje não. Hoje quando você entra no iFood, você não entra mais dizendo, olha, eu quero comer aquela pizza. Você entra, pergunta para tua esposa, e aí, vamos comer o que hoje? Olha, escolhe a opção. Eu estou com pressa, então escolhe pelo tempo de entrega. Não estou com pressa. Hoje eu quero desconto porque eu estou meio apertado no orçamento. Então você vive uma experiência de consumo. E o mais bonito disso tudo é o controle da ansiedade. Comprou, você sabe quanto tempo vai chegar, você vê o motoqueiro trazendo, você controla a ansiedade e prepara a tua experiência de comer em casa naquele dia, né?
Tá. Voltando a ingresso rápido, você falou assim, a gente era uma empresa que estava lá, um segmento bem tranquila, ninguém estava incomodando a gente e tal. Onde que deu esse clique de nós temos que digitalizar? Acho que essa é a primeira pergunta, eu já vou encadear numa segunda. É simplesmente pegar aquilo lá e botar num programinha? É tão fácil assim ou é difícil? Como é que é essa digitalização? Como é que foi esse processo? O clique veio à medida que houve a entrada de um investidor institucional na empresa que entendeu que aquele negócio poderia ser um negócio muito maior se fosse um negócio de tecnologia e dados. Então, vem de um pensamento externo de um investidor institucional que teve essa visão. Os acionistas à época concordaram com isso e aí entenderam pela entrada desse investidor institucional e a partir desse momento a gente começou a construir essa tese. Que aí entra na sua segunda pergunta e a resposta é não. Se você pegar o que existe na prateleira, que é basicamente o que a empresa e o executivo brasileiro, o empresário e o executivo brasileiro fazem hoje, você não está digitalizando seu modelo de negócio. Você está dando eficiência em processo. Né? Então, quando você liga para determinados operadores de serviço ou empresa de tecnologia e fala, eu quero esse módulo, eu quero trocar aqui esse sistema na minha empresa, você só está melhorando o processo. O que a gente se propôs, na verdade, foi em criar uma empresa digital. Né? Então, a gente saiu, por exemplo, de um modelo em que a gente tinha como meta trazer 80% das vendas para o ambiente online. O que quer dizer isso? Pessoas que deixam de se relacionar com a bilheteria, pessoas que deixam de pegar um papel, pessoas que deixam de demandar uma entrega pelo correio, uma entrega pelo motoboy, pessoas que passam a ter o controle do seu processo inteiro de compra. Então eu vou dar alguns 2, 3 exemplos do que nós fizemos a partir de uma decisão de pegar um time de tecnologia que à época eram de 3 pessoas e colocar 40 pessoas dentro da empresa programando diariamente toda essa mudança de consumo. A primeira coisa que nós fizemos foi fazer um aplicativo. Esse me diz o seguinte, cara, aplicativo todo mundo tem. É verdade, né? O problema é que nem todo mundo tem um aplicativo com recorrência. Aplicativo sem recorrência não tem valor. Né? Pense nos aplicativos que vocês têm que vocês não entram. Chega uma hora que você quer liberar espaço. Exatamente, é o primeiro que você deleta. Né? A gente, em 2 anos, a gente se tornou o aplicativo mais baixado da América Latina no setor. Nós temos hoje quase 4 milhões de aplicativos baixados. Né? Então, o primeiro grande efeito foi esse. É você estar dentro do smartphone das pessoas, para que você consiga de fato se comunicar. Porque a comunicação hoje não é mais pelo e-mail marketing, não é só pela televisão, só pela mídia offline. O segundo passo foi criar ferramentas que permitissem a própria gestão do conteúdo, dos ingressos pelo próprio consumidor. Então eu vou te dar um exemplo. Se você hoje compra um produto ou serviço, para cancelar, já vem uma imagem horrível na cabeça de vocês. Telefone, espera, cai ligação e etc, etc. No nosso aplicativo, o consumidor que comprou o ingresso, ele tem um botão chamado cancelar. Ele clica, o valor é estornado. Ponto. Então, veja que no momento em que você toma a decisão de digitalizar o seu negócio, você muda a sua relação com o seu consumidor também. Né? Das consequências práticas disso é que nós saímos de um call center com mais de 80 pessoas para um call center com menos de 15 pessoas, uma empresa que hoje é 3 vezes maior. Né? Nós vendemos 10 milhões de tickets por ano com 15 pessoas no call center. Interessante. Né? Por quê? Porque nós digitalizamos o modelo de negócio. E junto com isso, o que eu crio? Eu crio escalabilidade, que esse é um conceito que a empresa brasileira, o empresário brasileiro, o executivo brasileiro ainda não tem da mesma forma como o americano, o europeu e o asiático. Né? Nós, de forma geral, construímos negócios para viverem dentro do Brasil. E se é um negócio que, por natureza, ele tem capacidade de ser global, ele acaba virando global. Por exemplo, recursos minerais. Então, por natureza, o Brasil tem algumas vantagens, ele acaba se tornando um player global. Mas dificilmente outras empresas se tornam. Por quê? Porque o mindset não nasce com o mindset global. Então, um dos motivos de fazer esse processo todo e chegar a esses resultados é para ser um business escalável. Com pouca gente, sem ter que levar uma impressora, sem ter que levar papel para imprimir, sem ter que ter gente para ficar vendendo ingresso e transformar esse processo tudo num processo digital, o que eu consigo fazer? Escalar o negócio. Eu não preciso mais de pessoas, de infraestrutura física para fazer isso. Eu preciso de força, qualidade do produto para poder chegar no Brasil afora. E com isso você ajuda o dono do teatro, o produtor do show, a escalar o negócio dele também. Exatamente. Escalar é uma forma de dizer porque ele tem uma limitação física de pessoas para pôr lá dentro. Mas ele passa a ter a sua base como forma de fazer a divulgação do evento dele. A escala, nesse caso, é a redução da vacância.
né? Ou seja, a vacância que é no Brasil de forma geral de 50% em eventos ao vivo, a gente começa a reduzir essa vacância exatamente por isso. Porque no momento que eu sei que o Gustavo tem 2 filhos, numa idade de 8 e 10 anos, eu não vou mandar qualquer coisa para o Gustavo. Eu vou dizer, Gustavo, tem aqui certa, né? sexta, sábado, domingo, esses eventos para crianças de 8 a 10 anos. Se teu filho estiver incomodado em casa, não vá para o shopping. Vá assistir Pequena Sereia no Teatro Santander. Vá assistir, vá ao Circo do Patati Patatá, que tem tendas em São Paulo. Vá assistir a Dino Experience no Shopping Eldorado. Eu começo a dar opções para que você tenha uma vida cultural muito melhor. Que no Brasil a gente não tem. O brasileiro vive muito mais do cinema do que do teatro, da exposição, do show e etc. Por quê? Porque o cinema chega mais fácil. Quando você lança o Homem-Aranha está em todas as salas de cinema, 7 vezes por semana, 3 vezes por dia. É um fato. Você não precisa se preocupar. Se não for hoje, vai amanhã, depois de amanhã. Entretenimento ao vivo não. Então você precisa ter uma relação muito próxima do consumidor, você precisa entender o consumidor para conseguir de fato atrair ele para a compra do ingresso. Né? Tá. E como é que você vê assim, essa mudança? Acho que do ponto de vista do usuário o negócio ficou muito mais fácil. Né? Eu uso, acho que todo mundo aqui acaba usando o teu aplicativo para comprar as coisas e fica bem fácil. Como é que foi do ponto de vista dessa mudança interna das pessoas? Porque tinha uma empresa que estava todo mundo lá fazendo a mesma coisa, de repente veio lá via o corpo diretivo, investidores vindo de fora, falaram, vamos mudar. Não, foi complexo. Como é que é? Foi bem complexo, Gustavo. Acho que o que resume o que a gente fez até agora, e eu não vou chamar de sucesso, porque o sucesso é só médio daqui a 10, 20 anos. Né? Mas o que a gente fez até agora, a gente só teve os resultados, esses que eu mencionei entre outros, porque a gente conseguiu criar uma lógica de gestão que permitisse chegar até aqui. Eu comparo muito gestão empresa com a gestão da sua vida pessoal. Assim como de um dia para o outro você não chega e começa a fazer academia, ou de um dia para o outro chega e começa a comer bem, ou de um dia para o outro chega e começa a ser mais carinhoso com as pessoas que estão ao seu redor, você não faz isso na empresa também de um dia para o outro com o teu modelo de negócio. Então a gente conseguiu trilhar um bom caminho até agora porque a gente se permitiu adotar uma estratégia com muita agilidade de teste e muita agilidade para escalar o resultado positivo. Então a gente fez muita coisa, errou muita coisa. Do que a gente acertou, a gente escalou com muita velocidade. E eu vou dar um exemplo simples. No passado, existiam na porta dos teatros, das casas de show, uma pessoa que basicamente funcionava como um porteiro. Era o cara que basicamente ficava ali controlando o ingresso. Pegava o ingresso, destacava, colocava na urna e etc. Imagina, pensa todas as casas de shows e eventos que existem de forma geral, você tinha uma pessoa só para fazer isso. É um nível de ineficiência enorme. A primeira pergunta que a gente se fez lá dentro é como é que a gente elimina essa posição? E por que eliminar a posição? Porque essa posição poderia ser muito mais bem utilizada pelo teatro, pela casa de evento, fazendo outras coisas lá dentro que gerassem uma experiência melhor para o próprio cliente dele. O que a gente fez? A gente desenvolveu um aplicativo que basicamente faz a leitura do ingresso e vai direto na base de dados e diz para o dono da casa de evento ou para o teatro. Essa pessoa entrou nesse horário, desta forma, foi um ingresso, meia, inteira, ele comprou dessa forma e você vai receber dessa forma. O que eu fiz? Eu dei a segurança necessária. Quando a gente criou essa ideia, a primeira reação foi extremamente negativa. Não, ninguém vai aceitar, porque existe uma questão de confiança na pessoa que está ali conferindo, para depois ver quantas pessoas de fato entraram, quantos ingressos foram vendidos. O que a gente fez? A gente, ao invés de simplesmente vir com essa solução, a gente foi testar isso em 2, 3 casas. O resultado foi ótimo. E aí depois a gente expandiu isso com muita velocidade. Um outro exemplo em função de todas essas mudanças aqui, o que começou a acontecer naturalmente? Um espaço, o tempo do bilheteiro começou a sobrar. Muito mais pessoas comprando aqui, muito mais pessoas conferindo nesse aplicativo na hora da entrada, o bilheteiro começou a perder a função em grande medida. O que nós fizemos? A gente propôs então a redução desses bilheteiros para as casas fixas, para as casas de teatros e casas de eventos. A primeira reação foi negativa, eu não vou fazer. O que a gente fez? A gente trouxe muito número, mostrou a curva de vacância da ociosidade do bilheteiro, fizemos 1, 2, 3 testes, provamos e aí a gente escalou. Então a gente teve que fazer a gente chama isso de two-step approach dentro de casa. A gente faz um primeiro, testa, resultado positivo, vai muito rápido, não deu certo, sem problema. Comemora que errou, inclusive. Comemora o erro. Porque se eu comemorar o erro, eu te incentivo a testar de novo alguma coisa.
né? Se eu achar que o cara bom é só o cara que acerta, eu automaticamente estou inibindo as pessoas de testarem, porque algumas têm vergonha de errar naturalmente. Sim. Né? Sim. Qual que é o próximo erro, né? Essa é a ideia, né? Você deixa bem claro dessa cultura que não é que a gente fez, a gente está fazendo continuamente, né? Como é que projeta o próximo erro? Como é que tenta o próximo acerto? A gente tem alguns próximos erros, né? Os 2 próximos erros, eu vou pegar 2 exemplos aqui, um que já está no ar e a gente está testando, e um outro que a gente está se preparando. Um próximo é a criação de diferentes canais de distribuição de ingresso. Então, o que a gente fez recentemente, lançamos no último dia 26. Nós lançamos uma parceria com a Smiles, onde todo o meu estoque, né, todos os meus ingressos disponíveis para venda, eles passam a ficar disponíveis na Smiles. Então, o cliente Smiles, quando entra para poder comprar um hotel, comprar uma passagem, legal, passa a ter acesso também ao ingresso. O que eu estou fazendo aqui? Do ponto de vista de negócio, o que eu estou olhando aqui é tentando pegar o turista e encaixando aqui no entretenimento. Você vai para o Rio de Janeiro? Pô, aproveita e vai no Teatro Municipal do Rio. Claro. Você vai para o Rio de Janeiro? Aproveita e vai no Aquário do Rio de Janeiro. Vai viajar a trabalho, aproveita o tempo livre e compra o ingresso. E aí o que eu estou fazendo aqui pela primeira vez? Eu estou criando um novo canal de distribuição. Antes eu obrigava todo mundo a vir aqui comprar. Agora o que eu estou dizendo é, se você entrar na Smiles, você vai ter o mesmo acesso a isso. Esse é um projeto extremamente complexo. Claro. Pela primeira vez no mundo, isso acontece com uma empresa de loyalty. E mais, pela primeira vez no mundo, a milha vira moeda de pagamento de compra desse tipo de produto. Até então isso não existia. Então é um processo... E aí o que a gente vai fazer agora? Agora a gente está trazendo a Smiles para dentro da nossa plataforma, onde a milha se torna o meio de pagamento também. Você vai comprar com o teu cartão, usar o teu PayPal ou eventualmente pagar com milha. Da mesma forma eu posso estar olhando o meu aplicativo e ver que tem um espetáculo que eu quero e que não é na minha cidade. Exatamente. Eu poderia até boletar a passagem lá pelo Totalmente. aplicativo. Então, enfim, vamos fazer uma mudança muito grande, né? A outra mudança que a gente está se preparando, eu imagino que ela vem aí nos próximos 6 meses, é alimentos e bebidas. Alimentos e bebidas é um caos, né? Assim, você não consome o que você gostaria. O grande exemplo que a gente tem é o exemplo do jogo de futebol. Você tem 15 minutos com outras 40 mil pessoas para se deslocar, tentar comprar a tua bebida, a tua comida e voltar. Em grande medida você desestimula. Você fala, não vou, deixa ter por 45 minutos, depois eu saio e compro minha água e etc. Então o que a gente vai estar trabalhando agora, vai começar a trabalhar nos próximos meses, numa tecnologia para integrar isso. Para que eu integre no aplicativo a compra do ingresso e ao mesmo tempo, durante o espetáculo, você possa dizer, eu estou indo aí comprar uma cerveja e já fazer o pagamento. De tal forma que você chega com o teu QR Code, simplesmente bate o QR Code e retira e vai embora. Então a pergunta é, por que você tem que ficar numa fila para pedir, esperar para pagar, maquininha, filipeta, e depois outra para tirar? Você não precisa disso. Se você deslocar essas pessoas todas só para poder entregar o alimento e a bebida, você dá um fluxo enorme. Como contrapartida, você melhora a tua experiência de consumo. Sim. E aí, junto com isso, vão ver outras coisas. Por exemplo, merchandising. Ano passado, nós fizemos um festival aqui em São Paulo Trip. Nós levamos lá em torno de 150 mil pessoas. E a gente foi para lá olhar um pouco esse contato com o merchandising. Quem vende merchandising no Brasil é camelô. Com todo respeito a quem está buscando ali o seu dinheiro, mas o que eu quero dizer é que não existe uma organização para se explorar economicamente o merchandising. Pessoas comprando a camiseta do Bon Jovi, comprando a faixa do Guns N' Roses, comprando no camelô. Então a pergunta é, se eu consigo te capturar do ponto de vista da venda digitalmente, por que eu não posso te oferecer e mais? Eu mando isso para sua casa antes do show, vá preparado. Não abra sua carteira, infelizmente, no local que é perigoso. Não compre algo falsificado. Então, os próximos passos que a tecnologia está começando a ser pensada agora é exatamente o merchandising e o alimento e bebidas. Sensacional. Interessantíssimo. Diego, você também, acho que como eu principalmente, veio aí da parte financeira, né? Como é que você vê a parte financeira entrando nesse processo de mudança, né? Ela puxa isso ou ela é simplesmente um acesso, uma facilitadora? A parte financeira é estratégica. Imagina que hoje no Brasil, toda essa lógica de meio de pagamento que está aparecendo agora a partir de um IPO de PagSeguro, a partir da emergência de empresas como Stone, como Zup, entre outros, a partir da chegada de PayPal, Apple Pay, Google Pay, etc., começa-se um novo arranjo como um todo na forma de pagamento. E ao você transferir o pagamento
de dinheiro para cartão de crédito, automaticamente, você sabe muito bem, Gustavo, por entender muito de mercado financeiro, que você cria aí uma avenida de produtos estruturados para se fazer, para se trabalhar a carteira de recebíveis, para se trabalhar desconto, para se trabalhar fundos de investimento em direito creditório, entre outros, que é uma avenida inexistente no Brasil nessas indústrias até então. Né? E, de novo, indústrias que deslocam dinheiro para cartão de crédito, automaticamente abrem muito espaço. Então, finanças se torna um pivô estratégico no processo do modelo de negócio. Olha, infelizmente a gente está já no fim, mas a verdade é que tem o cartão de crédito que é amplamente utilizado pelo brasileiro, ele tem muitas ineficiências, né? E as empresas de meio de pagamento, elas vão explorar e tentar... Olha, por que você precisa de 5 etapas para o dinheiro sair daqui e chegar aqui? Né? E algumas etapas vão acabar ficando no caminho com a tecnologia. Olha, o tempo está acabando, 10 segundos só para dizer o seguinte, antes de vir para cá eu estava numa reunião de uma nova empresa que está trazendo um meio de pagamento que a gente inclusive vai colocar na plataforma em mais 30 dias, que faz exatamente isso. É One Click Buy. Você não precisa número e dado, isso, aquilo, é one click. Com um único clique você completa a sua transação em qualquer plataforma que você tiver a partir daquele meio de pagamento. Você não ganhar dinheiro porque gastar está ficando mais fácil. Tem 3 inovações pra chegar lá. Já é a terceira que vem logo aí. Muito bom, muito obrigado. Obrigado, o prazer foi meu. Obrigado, Diego. Obrigado a você que nos assistiu e até semana que vem.